senhores telespectadores, estou em Santarém, nas Portas do Sol e num dos lugares mais evocativos e mais ilustres de toda a história de Portugal. Aqui, onde hoje está este edifício, era a Alcáçova, onde viveu o rei Dom Afonso Henriques durante muito tempo. O grande Almeida Garrett, depois de uma longa viagem desde Lisboa até aqui, dormiu naquele quarto e de manhã, ao acordar, chegou ali à janela, olhou para esta paisagem prodigiosa e escreveu uma das páginas mais belas deste livro admirável. Santarém teve sempre esta magnífica estrada do Rio Tejo, ligando-a a Lisboa. Aqui produzia-se o trigo, o azeite, o vinho, que eram consumidos em Lisboa. Portanto, isto aqui foi sempre uma terra importante, de proprietários, de muita lavoura, e daí que os reis gostassem muito de vir para aqui. Foi diante da igreja de São Francisco que foi coroado rei e aclamado o príncipe perfeito, o Dom João II. Mas o pai estava vivo, o pai era o Dom Afonso V. O rei, o Dom Afonso V, meteu-se numa guerra com Castela. A guerra correu bastante mal e o rei foi para a França para ver se o rei de França lhe dava um auxílio militar. O rei de França era um homem muito manhoso, chamavam-lhe Raposo, era o Luís XI, e andou a entretê-lo e manteve-o lá quase um ano. Até que o Dom João mandou uma carta ao pai, uma carta misteriosa. Sabe-se que o rei tomou conhecimento dela e ficou tão perturbado que resolveu desaparecer. Diz que ia a caminho da Terra Santa, queria sair deste mundo. O filho, aqui, faz-se coroar rei. Ora bem, onde é que está o que isto tem de esquisito? É que o verdadeiro rei desapareceu e 2 dias depois apareceu. Quer dizer, o Dom João II contou com a morte do pai. O Dom João II ficou muito aborrecido, ficou muito zangado e até disse que saiu com 2 amigos. Um era o Duque de Bragança e o outro era o Cardeal da Alpedrinha, o Dom Jorge da Costa. Disse, então agora aparece o rei, então que diabo é que eu vou fazer? E o Duque de Bragança, que era mais velho que ele e era um conselheiro, disse, o que é que há de fazer? Vai recebê-lo como seu pai e seu rei. É o seu dever. O Dom João II pega numa pedra e, furioso, atirou-a, bateu nas águas do Tejo. E o Dom Jorge da Costa disse para o Duque: aquela pedra era contra nós que lhe demos o conselho. Eu cá por mim vou-me embora. Fez as malinhas, foi para Roma e nunca mais voltou. O Duque não percebeu a situação, não durou muito mais anos. Atreveu-se a ficar e foi publicamente degolado. Um outro episódio que deve ser lembrado aqui em Santarém é o famoso sermão de Gil Vicente. Tinha havido um terrível terremoto. Foi no dia 26 de janeiro de 1531. Um terremoto que arrasou as povoações. Houve muitos mortos. Portanto, um pânico enorme. É que os frades deste convento andaram por aí a pregar e a dizer: isto é o castigo de Deus
pelas grandes iras que os judeus fazem. É Nosso Senhor zangado com a judiaria. E pior, vai ser agora no dia 25 de fevereiro, quando for 1 hora depois do meio-dia. A terra vai tremer ainda com mais violência e vocês vão ver até que ponto é severa a cólera de Deus. Apesar de dizerem que vinha lá outro terremoto, continuavam a viver aqui no convento, ao passo que toda a gente em Santarém fugiu e estavam a viver debaixo das oliveiras. O nosso Gil Vicente tinha cerca de 30 anos de amizade do rei, era isso com certeza que lhe dava o relevo bastante para chegar aqui. Vocês não andem a dizer isso, porque o terremoto teve causas verdadeiramente naturais. Quem fez o mundo foi Deus, e Deus fez o mundo com contrastes. Assim como há ordem e harmonia, em certos momentos as coisas esbarrondam-se, mas tudo isso faz parte da ordem natural do mundo. E não andem por aí a assustar as pessoas, e lá deu as suas razões. Parece que o sermão foi bem aceito e os frades de São Francisco fizeram logo sermões a dizer que afinal não era bem como tinham dito. Toda essa gente amedrontada regressa a Santarém. Eu acho que Gil Vicente dá-nos o exemplo ideal do verdadeiro homem de cultura e de letras. Usa da sua palavra prestigiosa para estabelecer um clima de tolerância e evitar cenas de violência. É uma igreja extremamente importante sob o ponto de vista da história da arte. Uma igreja gótica, é do tempo do rei Dom Sancho II, e foi daqui que partiram os obreiros que foram fazer igrejas góticas em todo o país. Aquele coro alto foi mandado construir pelo rei Dom Fernando. Ele adorava Santarém, estava sempre aqui. Mas o que o povo dizia era isto: asno vai e asno vem de Lisboa a Santarém. Quando um povo chama asno ao rei é mau sinal. E não era só o povo. O Camões escreveu nos Lusíadas: o fraco rei faz fraca a forte gente. O sonho do rei era repousar para sempre no claustro alto da igreja de São Francisco de Santarém. É verdade que o Garrete, nas viagens da minha terra, diz que chegou a ver o sepulcro aberto, profanado, e no fundo um pobre cadáver revestido com o hábito de São Francisco. Como sabem, as viagens da minha terra são um dos mais belos livros do nosso romantismo, mas são fantasia. Hoje, nem esqueleto, nem hábito, nem sepulcro, porque ali pelos anos de 1860, aqui os monumentos de Santarém estavam num estado tal, é que tinha havido uma revolução, a Revolução Liberal, tudo o que fazia lembrar os tempos anteriores foi destruído nas terras vivas. E Santarém era uma terra viva. E estou num dos monumentos mais bonitos de Santarém, a Igreja da Graça, ainda no estilo gótico, já neste gótico final. Foi feita no século XIV por uma grande família poderosa. Nessa altura, as grandes famílias gostavam muito de vir para Santarém, porque o rei Dom Fernando, fazia aqui, enfim, a sua corte principal, e os nobres gostavam de estar perto do rei. Portanto, uma grande família, os Menezes, mandaram fazer aqui uma igreja enorme para servir
de jazigo de família. Bom, claro, um jazigo deste tamanho não se chama jazigo, chama-se um panteão. A Igreja da Graça é o panteão dos Menezes. Este panteão foi mandado construir por um fundador, ainda no século XIV, mas depois, no século XV, é Dom Pedro de Menezes quem manda dar toda esta grandeza, reconstruiu tudo isso. Dom Pedro de Menezes é o primeiro governador de Ceuta. Quando Dom João I, em 1415, vai conquistar a cidade de Ceuta, quis escolher um governador. Quem é que agora fica aqui a governar isto? Ficou famosa a frase com a qual Dom Pedro de Menezes se ofereceu para esse difícil cargo de governador de Ceuta. Os grandes fidalgos estavam a escusar-se e ele tinha um cacetezito de madeira. Andava a jogar, era um jogo que batia-se com uma vara numa pedra e a pedra tinha que ir para um certo ponto. Era uma espécie de hóquei daquela altura. E o Dom Pedro Menezes diz para o Dom João I: basta-me este taléu para me defender dos mouros todos. Eu creio que isso é verdade, porque esse pequeno cacete ainda hoje se pode ver em Ceuta. Quem for a Santa Maria de Ceuta vê lá um pequeno galho de madeira nas mãos de Nossa Senhora. Aquilo continua a ser o símbolo do poder em Ceuta. O próprio Dom Pedro Menezes adotou essa ideia e mandou escrever para sempre a palavra Aléu. Está esculpido em cima o fidalgo poderoso Dom Pedro Menezes, primeiro capitão de Ceuta e governador, desde 1415 até 1437, ano em que morreu. O rei Dom João I fez depois conde de Vila Real e ele, quando casou, já tinha um garoto pequenino, que é o Dom Duarte de Menezes. Dom Duarte de Menezes foi o único filho varão que ele teve. Infelizmente não foi de nenhuma das 3 esposas legítimas. Este Dom Duarte de Menezes era o único filho varão do Dom Pedro Menezes. Simplesmente, como ele não era filho legítimo, não pôde ser capitão de Ceuta, foi nomeado capitão de Alcácer Seguer. Houve cercos terríveis, os mouros instalavam grandes bombardas lá no alto dos tais montes e lançavam pedradas medonhas sobre o castelo português. A verdade é que Dom Duarte, com uma valentia enorme, conseguiu sempre defender a sua cidade. A certa altura é o próprio rei, o rei Dom Afonso V, vai a Marrocos, mete-se lá pelas serras dentro com os seus homens, a certa altura vê-se envolvido por uma quantidade muito grande de mouros. E aí ele pede ao Dom Duarte de Menezes: olha, fica tu aí, a ver se os demoras um bocadinho, porque senão eu não posso fugir-lhes. Mas este Dom Duarte era pequenino, tinha as pernas muito curtas, portanto não conseguia chegar com os pés aos estribos. E naquela aflição cravou brutalmente uma espora no flanco do cavalo, caiu e disse aos outros fidalgos: vão-se embora porque eu vou morrer aqui. Os outros fidalgos não abandonaram, mas realmente os mouros chegaram, enfim, um combate desigual, nem sequer apareceu o cadáver. São milhares os mártires dessa grande aventura portuguesa. O único que mantém um culto vivo é este Dom Duarte de Menezes, aqui em Santarém. Das grandes lendas de Santarém é o Santo Milagre. Havia aqui uma jovem
casada, bonita, o diabo é que o marido não era fiel. Isto era uma altura em que havia muitas mouras encantadas e, naturalmente, queixou-se. Foi ter com uma feiticeira e disse: olha, tenho tudo o que as outras têm, mas o meu marido não quer saber de mim. A feiticeira era judia, porque isto é uma lenda anti-judaica. E a feiticeira disse-lhe: bom, eu resolvo o teu problema, mas tens que fazer uma coisa, preciso de uma hóstia consagrada. Quando te puserem a hóstia consagrada na língua, tu não engoles e no dia seguinte trazes-me, porque é claro, eu faço o remédio que vai fazer a tua felicidade. Bom, a pobre mulher assim fez. Foi à igreja, comungou, trouxe a hóstia, escondeu-a. O que ela não sabia é que a hóstia, roubada e profanada, pingava sangue. E o caminho dela, desde a porta da igreja até à casa onde morava, ficou marcado por pingos de sangue vivo. Claro, as pessoas aqui de Santarém, mas o que é isto? Mataram alguém ferido, foram a correr. O que é que eles viram? Na casa da mulher, escondida numa arca, mas com um resplendor imenso e já rodeada de anjos, estava a hóstia consagrada. Trouxeram-no em procissão aqui para esta igreja, é a igreja de Santo Estevão. A hóstia consagrada. Ainda hoje cá está. Milagres desses na Itália, na França, na Espanha, na Checoslováquia, na Polónia, na Áustria, na Suíça, e a ideia é sempre a mesma: a hóstia consagrada pinga sangue. O rei Dom Afonso III, como sabem, que esteve muitas vezes excomungado, fazia questão de fazer as obras todas da misericórdia. E fez esta fonte, que estão a ver, é o brasão de Dom Afonso III, para dar de beber a quem tinha sede, porque esta fonte das Figueiras é um dos mais bonitos monumentos góticos do nosso país. Não se engana muito quem disser que ali naquela bica mataram a sede tanto o São Freigil como o rei Dom Afonso III, como depois o filho Dom Dinis, que andou por aqui, como a Leonor Teles, que esteve aqui em Santarém, fez daqui a sua capital. Depois o Dom João I, o rei que foi aqui aclamado, e o Dom Afonso V, que viveu em Santarém também há algum tempo, e o Dom João II, e o grande rei Dom Manuel, que prestou tanta atenção a Santarém. Praticamente são 30 gerações de portugueses que ajoelharam ali naquela fonte e ali mataram a sede.
Esta igreja de Santa Clara, do antigo mosteiro de Santa Clara, é um dos mais grandiosos monumentos de Santarém e é criada no tempo do rei Dom Afonso III. Dom Afonso III é o rei imposto pelo povo, é o rei da grande Revolução de 1245, é o rei que traz o gótico e que acaba com a monarquia românica, e é ele que está por detrás destas grandes construções. É nem mais nem menos que um túmulo de uma filha do rei Dom Afonso III, Leonor Afonso. Muitas vezes lhe pediram para ser a superiora do convento e ela sempre disse que não. A história mais fascinante de Santarém é a história de São Frei Gil. Fez um pacto com o diabo e, apesar disso, foi santo. É uma lenda muito curiosa que reflete a luta entre as universidades. Era filho de gente rica, parece que o pai era alcaide em Coimbra, e foi estudar, ia para o estrangeiro estudar. A ideia dele era ir para Paris, que era uma grande escola teológica, mas quando atravessava a Espanha, parece-lhe um cavalheiro muito elegante e diz: então, meu amigo, o que é que vais fazer? Olha, eu vou estudar, vou para Paris. Para Paris, para tão longe? Olha, aqui mesmo, aqui perto, há uma escola de mágicos que te podem ensinar coisas que ninguém mais neste mundo te ensina. E tu ficas rico. E para entrar nessa escola, o que é preciso? É fácil. Dás aqui um golpinho na tua mão e com o teu próprio sangue assinas este contrato. Ele era jovem, não reparou bem nisso e assinou. Olha, levaram-no lá para uma escola, aquilo era tudo feiticeiros, ensinaram-lhe coisas terríveis, mas é verdade, saiu um médico formidável. E São Frei Gil, brevemente, tinha já uma enorme fortuna. Mas a certa altura, ele estava a dormir e ouviu uma voz que lhe perguntava: Gil, Gil, onde te foste tu meter? Ele acordou e viu que mesmo sobre o coração tinha o sinal de uma lançada. Aí percebeu que andava por maus caminhos, deixou lá aquelas nigromancias diabólicas que lhe davam a fortuna e veio para Santarém, onde viveu santamente. Também este século XXI vendeu a alma ao diabo, mas essa lição do Frei Gil de Santarém mostra que há sempre uma possibilidade de salvação. E foi isso que eu, aqui em Santarém, vim recordar aos meus queridos telespectadores. Não, nem tudo está perdido. A salvação está nas nossas mãos.